Bom, boa tarde, tudo bem com vocês? De manhã eu estive presente lá na UniFCV, mas deixa eu arrumar um pouquinho aqui minha câmera, que eu até levei ela e trouxe e não deu tempo de arrumar, porque uma hora é bem cedo, né? Mal almocei. Ficou melhor. É, eu fui lá de manhã e daí acho que vocês fizeram a opção por assistir remotamente a aula, né? Boa tarde. Não há problema nenhum, né? Então eu acabei nem avisando acho que a professora Marcela, acabei ficando aqui para poder gravar certinho o período da tarde toda. O período da manhã, então eu acredito que vocês não estavam presentes lá, então eu vou repetir, os alunos ainda não entraram. Vou repetir rapidinho aqui e que acho que é importante para vocês. Então eu sou o professor Juliano, né? Ali estão ali as minhas redes sociais, ali tem meu e-mail que é o gwj.juliano@hotmail.com. Você tendo qualquer problema que precisa entrar em contato comigo, você pode mandar o e-mail nesse endereço. Tem ali o Instagram do professor Juliano Sonsim, que é onde eu posto algumas coisas de ordem acadêmica. Se quiser, podem seguir também. E tem o canal do professor Juliano Sonsim, onde eu vou subindo ali as aulas, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Claro que vocês que são da UniFCV, você vai ter acesso ao link, né, da aula ali pelo Moodle. Mas se você mais para frente, não sei, não tiver mais acesso ou quiser assistir, ela vai estar lá no meu canal, que eu já até subi a aula aí do período do matutino. Então isso aí ajuda você. Você pode assistir a aula quando, né, pode até fazer o download dela se você quiser, quando tiver a necessidade, tiver o interesse. Como bibliografia básica, né? Então assim, eu não sou doutrinador, as ideias, os slides não saíram aí da minha cabeça. Então, para poder montar essa aula, eu estou baseado aqui nesses quatro doutrinadores, né? No Tarcísio Teixeira, que é um professor da USP, muito estudioso aí de bastante renome, professor também da UEL. O professor José Carlos de Araújo Almeida Filho, que também é estudioso aqui na área do direito eletrônico, do direito do consumidor. O Fabrício Bolzan de Almeida, que é o procurador do Distrito Federal, ele que escreve aquele livro do Pedro Lenza, do direito do consumidor esquematizado. Eu gosto bastante aí da linha de raciocínio dele, então também usei ele em várias passagens aí pertinentes. E a Cláudia Lima Marques, que não tem como não falarmos, não pensarmos aí em direito eletrônico, em proteção de dados e uma série de outras coisas sem fazer a referência a Cláudia Lima Marques. E, se necessário, também a gente poderia usar outros. O que eu quero dizer é que eu não coloquei citação em cada um dos slides que a gente vai estar dando uma olhada agora, mas não é plágio, porque eu estou informando previamente que todo o meu material está baseado ali naqueles autores. Eu não sou produtor, não sou criador de conteúdo. Então, o conteúdo que eu posso criar é esse que a gente está conversando aqui, baseado aí na doutrina, ali nos livros do que aqueles estudiosos, aqueles conhecedores aí dessas áreas podem aqui nos trazer. Após vocês, a disciplina da qual foi me confiada é o direito eletrônico, né? Nós vamos fazer nossos encontros em 3 sábados, esse foi o primeiro. Nós temos aula no dia 24 e aula no dia 7, que eu pedi para antecipar a aula do dia 14, porque no dia 14 é véspera de eleição, eu estou prestando serviço ali para um dos partidos aí da cidade, para um dos candidatos, então eu não tenho condições de no dia 14, véspera de eleição, estar trabalhando aqui com vocês a aula na pós-graduação, seja remota ou presencial, porque vai ter muita coisa ali para eu estar orientando, para eu estar ajudando ali na campanha eleitoral. Então, por isso que a aula do dia 14 não tem problema. Mas ele conectou ali, não conectou? Deixa eu ver o que você está falando, Marcelo. De manhã. Ah, tá. Não, acho que ele tinha conectado. Mas não tem problema, entendeu? Pede para ele fazer as atividades
Se não der para postar, que dessa vez eu já dei aula na pós no primeiro semestre, e eu tinha o hábito de deixar a atividade aberta, sabe, até 11 horas da noite para a pessoa postar. E daí me deu muito trabalho, porque o Aparecido está ali. Me deu muito trabalho, então, Aparecido, precisa validar a sua presença aí do período do matutino. Então, precisa fazer aquelas questões que estão lá para poder validar a presença. Só que lá no Moodle já encerrou. Então, depois você dá uma conversadinha com a professora Marcela para ir justificar aí a questão de qual motivo você não pôde estar presente e para ela poder liberar o encaminhamento dessas atividades como presença. Penso eu que não vai ter problema algum, entendeu? Não é isso. A gente só precisa estar documentado certinho, porque, como eu disse, na pós do primeiro semestre eu acabei deixando até 11 horas da noite e daí deu muito problema, porque daí os alunos que não assistiram aula em lugar nenhum depois ficaram mandando atividade e validando a presença. Mas não vai ter problema. Então, verifique isso aí, o Aparecido. E daí qualquer coisa você volte falar comigo. Ali tem o meu e-mail, tem o meu WhatsApp também. Se precisar, não há problema nenhum. Isso aí a gente resolve. Thaís, eu vou estar explicando rapidinho aqui para eles o que a gente fez no período do matutino, que acho que os dois alunos agora da tarde acho que não estavam na aula do matutino. Então só vou explicar rapidamente, passar ali os slides que já estão na sequência e a gente já começa o período da tarde. Então, no período da manhã a gente conversou sobre o conceito e desenvolvimento da internet e conversamos sobre mais algumas coisas sobre a operacionalização da internet. E deixei o espaço ali de 60 minutos para que vocês pudessem fazer as questões para validar a presença. Daí é isso que eu estava falando agora com o Procopio. No período da tarde, ainda bem que eu voltei aqui, que o slide eu esqueci acho que de copiar ele lá para onde a gente parou. No período da tarde, a minha proposta para a gente estar conversando seria sobre o Marco Civil da Internet. Eu não sei, eu acho que a gente não vai acabar chegando na Lei Geral de Proteção de Dados, que foi promulgada agora no dia 18 de setembro, mas eu nem me importo se a gente não chegar nela hoje, porque daí no dia 24 a gente já começa com ela. Né? Pós-graduação a gente tem que ter uma coisa bem conversada e não pode ser corrido, porque o intuito de uma pós não é você vencer o conteúdo, assim é você conversar sobre os conteúdos de maneira satisfatória. Então, ali pode ver que eu marco como item 1 o Marco Civil da Internet, que é isso que a gente vai começar daqui a dar 2 minutinhos. E o horário da pós tem que ser até às 16 horas. Então, penso eu que aí em torno de, deixa eu me lembrar, eu acho que eu abri 2h30, 3h30, isso mesmo. Eu acho que eu abri em torno de 2h30 a possibilidade de você já fazer as questões lá no Moodle. Então, eu pretendo, como aula gravada, não se recomenda muito mais do que 1 hora, porque depois para quem vai reassistir, não vai reassistir. Né? Então, como agora são 1h15, então eu acredito que até lá pelas 2h30, 2h40, um pouco mais, um pouquinho menos aí, a gente siga aqui com a nossa conversa, e daí você fica ali com 1 hora, 1h20 para poder estar fazendo as questões e postando aí para validar a presença do período da tarde. Combinado? Você, o Aparecido, faz o da tarde, porque são presenças em separados, uma para amanhã e outra para tarde, que não são as mesmas questões. Então, de manhã a gente conversou, vou passar bem rapidinho. As questões levantadas, o Aparecido, foram essa aqui, ó. Quando que surgiu a internet, com qual finalidade, qual foi o primeiro país a utilizar... Deixa eu só ver uma coisinha. São 3 sábados, o Aparecido. No módulo, na pós passada eram 2 e ficava muito corrido. Então, esse pós, então, a professora Josiane e a professora Marcela conseguiram me colocar em 3 encontros, que daí fica mais tranquilo para a gente conversar sobre o direito eletrônico. Quando chegou no Brasil a tecnologia da internet, quando ficou acessível à população brasileira. Não são só essas questões, tem mais. Essas aqui são as questões introdutórias do conteúdo. E daí ali, se você seguir os slides, você vai ver que a internet surgiu nos Estados Unidos na década de 60, mais ou menos no ano de 1969.
surgiu com a ideia, a primitiva ali, né, de embrionária, de utilizar-se pelo exército ali norte-americano para poder fazer uma transmissão de dados entre eles. Era isso que foi a ideia principal. Depois, um pouquinho mais à frente, estendeu-se essa possibilidade de comunicação aí entre institutos às universidades e laboratórios americanos. Mais para frente um pouquinho aqui, pensando já no Brasil. Em 93 a gente teve aqui um início aqui de transição para a internet para ser trazida para o Brasil, quando as máquinas, né, os computadores começaram a ficar um pouco mais baratos. Naquela época a internet não era ainda como é hoje, sim por meio de telefonia de escada, né, era por pulso. A internet, a gente chama vulgarmente de internet, mas ela é conhecida também por rede mundial de computadores, onde todos os terminais de quem está logado na rede mundial de computadores, conhecida vulgarmente como internet, nós estamos em um terminal com aquele desenho ali meio esfumaçado de todo o globo ali interligado. Daí dá bem certo, representa bem o que seria essa questão. Aqui no Brasil, espera lá, antes do Brasil ainda, lá nos Estados Unidos, em 1987, a internet foi disponibilizada ao comércio de uma maneira geral, chegando aqui no Brasil de forma específica no ano de 1995. Então isso aqui vai te ajudar a responder ali algumas questões. Todos esses computadores, né, estão ligados em uma rede só, que é chamada de rede mundial de computadores, que é a internet, e essa transmissão de dados é feita via cabo de telefone, via fibra ótica, transmissão por onda, seja de rádio ou de satélite, e agora acho que a última tecnologia, que acho que até não está aqui no meu slide, é a transmissão de TV a cabo e a transmissão via ali da Copel Telecom, né, via cabos de energia elétrica. E em todas essas modalidades, a conexão aqui do computador do usuário é feita através de um dispositivo chamado modem, né? Que a gente sempre fala, vamos reiniciar o modem. Isso tudo a gente conversou de manhã, por isso que eu estou passando nessa rapidez. Cada computador possui um número de identificação chamado Internet Protocol, né? O número de protocolo de internet, que é muito importante para que a gente possa identificar quem é o usuário, qual é o terminal que está fazendo esse login, que está fazendo esse acesso à rede mundial de computadores, que no caso aí, por exemplo, do lado de crimes cibernéticos e outras coisas, a gente consegue identificar qual é a origem. Vocês estão vendo esses inquéritos aí da fake news envolvendo o presidente e deputados e senadores, como é que a coisa está esquentando ali para o lado deles, em razão da possibilidade de se descobrir de qual é o IP que surgiu ali, os ataques ou as postagens, né? Isso aqui é uma outra coisa que não é pra gente falar agora. O nome de domínio, né, o www, lá no direito empresarial a gente já conversou que isso aí era o estabelecimento virtual, e é através aqui desse www que a gente consegue fazer a conexão entre, por exemplo, o meu computador e o computador ali da UniFCV ou o Moodle ou qualquer outra coisa. Então eu preciso passar por um site, um endereço eletrônico, para que eu consiga fazer a minha validação ali naqueles conteúdos que eu estou pretendendo acessar. A telefonia convencional, ela normalmente é o que a gente chama de uma rede fechada, né, entre dois pontos. Professor, mas eu já vi ligação telefônica de 3, reunião, né, viva voz de 3 ou 4 pessoas. Isso aí é um artifício, né, mas a ligação em si, tecnicamente, é entre dois pontos, ela não está aberta às pessoas. Já quando a gente pensa em internet, nós estamos pensando numa rede que não se fecha, nós estamos pensando em uma rede mundial de comunicação de dados chamada de rede mundial de computadores. Trouxe aqui algumas curiosidades, que o IP ele é único, não se repete, como o nosso CPF, nós não temos dois CPFs iguais. O endereço de IP hoje é composto por 4 bytes e cada 4 bytes é composto por 8 bits, dando uma somatória de 2 elevado à oitava potência, que vai dar um número gigantesco de combinações para que a gente possa ir para gerar IPs e não se repetirem. Mas, mesmo sendo o número, ele é finito, e em razão da grande disseminação aí do número de terminais de computadores e conexão de internet, nós já precisamos fazer um aumento, e que é a versão atual, que estão chamando de IPv6, que é a versão deles, que em vez de 4 dígitos ele vai ter 6 dígitos. Mas isso é só uma questão de controle, é uma curiosidade. Depois, ainda de manhã,
complementando aquelas primeiras 5 questões que eu mostrei para você, o Aparecido, tem ainda essas questões aqui, ó, que é a continuidade, que seria para a discussão que a gente conversou no segundo momento da aula. Quando surgiu a internet... Ah, não, são as mesmas, tá certo, desculpa. Eu até coloquei aqui como dica para ir fazendo as questões. Depois aqui, ó. Essas aqui são a complementação das questões. Aquelas lá são as últimas. As últimas não, são as primeiras, né? A complementação daquelas são essas aqui, ó. Para que serve a internet? Se o seu conteúdo é livre, como é que fica a privacidade aí na rede mundial de computadores e se os dados dos usuários são armazenados. Aqui eu chamei de provocação, né, mas na verdade são questões para serem entregues para validação da presença. E aí eu vim explicando, a gente veio conversando sobre o que era cookie, né, as formas de captação aí de dados do indivíduo, que pode ser mediante o seu próprio fornecimento, quando a gente cadastra dados aí em um site, ou pela captura de cookies, como é chamada assim pela cibernética, né, pelo direito eletrônico, que esses cookies são fichários de dados, né, gerados através de instruções de servidores de web que enviam programas aos navegadores que estão guardados no diretório próprio do computador do usuário. Então esses cookies, na verdade, a gente acaba recebendo esses fichários, né, e essa informação ela fica gravada. Isso aí tem sido muito discutido hoje aí no direito internacional, e até aqui no Brasil, no entanto, foi promulgada a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma tentativa na verdade, de trazer algumas matérias aí à jurisdição que o Marco Civil da Internet não conseguiu fazer de forma satisfatória. Uma das primeiras coisas que a gente vai conversar assim que a gente começar a conversa da tarde, que eu ainda não cheguei lá, é um assunto chamado governança corporativa governança da internet. E nessa governança da internet eu vou mostrar alguns dados. Parece até, fiquei até pensando se eu não traria discussão à toa, mas eu penso que não. Eu não tenho ideologia partidária, não sou filiado ao PT, não sou filiado a nenhum PT, a nenhum partido. Então eu não tenho problema em estar apontando, porque eu vou trazer ali uma discussão sobre governança em que aparece bastante ali aquele momento histórico do impeachment da Dilma ali e as providências jurídicas que ela tomou com relação ao marco civil da internet. Eu vou mostrar para vocês porque eu acho que numa pós-graduação a gente pode conversar, né, além daquilo que é o trivial. Então dá para conversar aqui sobre governança da internet, sim, que foi bem importante. No entanto, foi importante em razão do impeachment, da troca de governos, né, da entrada aí do nosso atual governo, que isso aí ficou perdido e foi-se necessário criar a Lei Geral de Proteção de Dados para tentar regulamentar situações em que o Marco Civil da Internet não conseguiu resolver. Por quê? Porque infelizmente o nosso legislativo está preocupado com outras coisas do que senão legislar. Mas calma que já a gente chega lá. Aqui eu deixei ainda quais são as funções dos cookies, né? Depois o Aparecido deu uma olhadinha aí, a função técnica, a função de personalização, a função de monitoramento e a função de publicidade. A função de quando ela possui uma função técnica é que ela, né, os cookies controla o tráfego do site, identifica quais são os usuários e quais são as suas sessões de uso, então consegue direcionar material. A personalização ajusta o site de acordo com o idioma, né? Quantas vezes você já não foi mexer em algum site, alguma coisa, e antes você tem que colocar lá se é português, inglês, o que é. Isso é personalização, isso é cookie, né? Monitoramento. Acompanho e registro o comportamento. É possível analisar uma determinada atividade do site. Eu, como disse no período matutino, eu gosto de olhar carros, então eu sempre entro aí no site de marcas que eu gosto, ou até em concessionários, para estar olhando carro que eu acho legal. Então, isso aí é uma ferramenta aí do cookie como monitoramento. E a questão da publicidade, que permite, né, administrar os espaços publicitários e exibir anúncios de acordo com o perfil específico de cada usuário. Todo mundo sabe que é só você olhar um determinado assunto que depois você começa a receber mensagens publicitárias daquele assunto. Então isso aqui a gente já conversou de manhã, só estou retomando aí para os alunos que não estavam aqui no matutino. Aqui depois mais uma explicação técnica. Aqui é a cadeia, né, pedagógica, né, de como acontece aqui o cookie. Então tenho acesso à internet,
né? Você se conecta à rede mundial de computadores, aí vai ter a coleta de informação através do seu banco de dados. O servidor responde mandando o quê? Uma bolacha, um cookie, né? Através da rede mundial de computador do seu disco rígido. O que acontece? O usuário novamente acessa a rede mundial de computadores e envia novamente o cookie aqui respondido, que volta ao servidor que grava os dados. Então, essa é a trajetória aí de um cookie. Isso aqui a gente já conversou no período da tarde. Eu dei o exemplo do site da Audi, que para você poder navegar e montar ali as características de um veículo, você precisa aceitar as políticas dele de utilização de dados. Achei bem interessante, por isso que isso aqui é um print até do meu celular, que comprovando realmente que as empresas usam isso. Isso aqui penso eu que é mais uma charge, né? Uma PUC de bandeja ali com endereço eletrônico. Falei rapidamente também sobre o direito comparado. Falei que na Argentina lá os provedores podem utilizar-se de cookies, mas não pode ser dado a terceiros sem o consentimento expresso do titular. Falei que na União Europeia eles tiveram entendimento de que esse cookie estava voltado, ou podia estar voltado aí à espionagem, né, à navegação através aí do seu próprio computador, e com isso os cookies só poderão entrar em ação se o site esclarecer ao usuário que as informações poderão ser manipuladas. Então tem que ter a informação lá para o pessoal que reside na União Europeia, de que esse site poderá manipular os seus dados ali, o seu cookie ali da sua operação. Lá eles estão em um outro período muito mais avançado que nós. Esse slide aqui que eu coloquei, ele faz referência ao Marco Civil, que simplesmente ele falava que deveria respeitar a legislação brasileira, mas a gente não tem legislação brasileira específica, por isso que agora foi promulgado, né, a Lei de Proteção Geral de Dados. Vem tentar suprir essa lacuna aqui, ó, lá do Marco Civil. E daí ainda de manhã a gente viu rapidinho a questão das listas de mailing list, né, listas de endereços, que isso aí o pessoal vende, né? Hoje em dia nem custa caro para você poder mandar correio, e-mail, né? Disse aqui, mostrei que quando você recebe um e-mail com a informação de que se você não quiser mais receber aquele e-mail, você deve responder com remover ou com não quer assistir. Na verdade, gente, não é nada de remover nem de bloqueando nada. Eles estão fazendo uma consulta e aqueles e-mails que respondem, eles descobrem que aquele e-mail é válido, está ativo, então, né, tem valor. São muito espertos, né? Poxa vida. Falamos ali um pouquinho do spam, que o spam são as mensagens eletrônicas indesejadas, que pode ser via e-mail, via SMS, via WhatsApp ou até mesmo por telefone. Depois eu faço aqui uma explicação rapidamente disso, né? Falo da questão que qualquer caso como hoje a questão cibernética do direito eletrônico, eles estão em uma velocidade maior até do que o direito possa acompanhar, então casos novos de spam que possam surgir também serão equiparados todos aqui ao tratamento legal que já possui. Aqui a gente já viu, essas aqui são aquelas questões que complementam as primeiras, que são essas que deveriam ter sido feitas para complementar a presença do primeiro horário. Então, agora para o período da tarde, a gente vai começar a nossa conversa sobre a Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, chamada de Marco Civil da Internet. Seria importante você fazer essa anotação, né? Lei 12.965, de 23 de abril de 2014. Antes aqui de eu mostrar as questões para vocês, pensando em Marco Civil da Internet, eles chamam o Marco Civil, essa lei, a 12965 de... deixa eu até anotar o número dela aqui, que eu vou usar mais do que uma vez. Então, a 12965/2014, ela é chamada de Constituição da Internet. Questões da parte da tarde, né? Então, eu já começo a parte da tarde com mais 1, 2, 3, 4 não vou chamar de questões, e sim de
Provocação aos senhores. O que é o Marco Civil da Internet? Então, ao longo aqui da minha fala dos próximos 60 minutos, eu penso que eu tenho que conseguir responder para vocês o que é o Marco Civil da Internet. Tenho que também conseguir responder quando é que ele foi aprovado, se ele tem influência partidária, que eu podia ter elaborado uma questão enorme, mas vocês vão ver que o momento ali é importante, e se os dados dos usuários, né, os dados dos usuários são armazenados, né, se são armazenados, de que forma, o que fala a legislação. Então, o Marco Civil foi aprovado no ano de 2014. Ele é uma referência fundamental da governança do século XXI. Governança é quando existe preocupação, né, da política, ou seja, dos governos aqui na legislação, na promulgação de leis que venham a assegurar direitos da população, direitos ali daqueles entes daquele país. Então, é muito importante vocês terem em mente que o Marco Civil da Interferência ali do século XXI, tanto para o cenário aqui do Brasil, quanto o cenário do Brasil, pensando de maneira internacional. Então, retomando, o Marco Civil da Internet é conhecido como Constituição da Internet Brasileira, foi promulgado lá no ano de 2014, a Lei 12.965, e é uma referência como governança do século XXI, tratando aqui de direito eletrônico e de política, né, digamos assim, de governante. O Marco Civil da Internet, ele sistematizou, ou seja, ele legislou, ele colocou de forma ordenada 10 princípios desenvolvidos pelo Comitê Gestor de Internet brasileiro. Um dos princípios mais usuais, dos mais debatidos, seriam a questão da neutralidade da rede, né? A questão da liberdade de expressão, não preciso, né? Já a gente vai conversar sobre isso, e sobre a questão da privacidade, dando importantes direitos aos cidadãos brasileiros, tanto quando eles estão online, como nós estamos agora, como quando eles estão offline, porque, né, seus dados, sua página então, por exemplo, seu Facebook, seu Instagram, mesmo você não estando online, ele está lá aberto, as pessoas podem ir lá comentar e fazer pesquisas sobre você e várias coisas. Então, por isso que é tão importante o Marco Civil da Internet, que já tentou regulamentar aqui algumas questões que nós não tínhamos nenhum tipo de regulamentação. Então, eu indiquei aqui os 10 princípios utilizados para o uso da internet, aqui, aqueles que eu falei que foram ali legislados, indicados. Então, o princípio de número 1 é a questão da liberdade, da privacidade e dos direitos humanos envolvendo a internet. O princípio número 2 seria a governança democrática e colaborativa, né? De que forma que os governos podem vir aqui a ajudar ou agregar aqui nessa questão da lei, não é da lei, da proteção de dados. É que aqui a gente estava pensando em Marco Civil e depois agora em 2020 veio a Lei de Proteção Geral de Dados. A questão da universalidade, né? A internet é universal. A questão da diversidade, né? Imagine o quanto de diversidade que não tem aqui na internet. A questão da inovação, a questão da neutralidade da rede, a questão da inimputabilidade da rede, né? Então tem coisas que não é a rede que tem problema, mas sim o provedor, o que impostou. A funcionabilidade, segurança e estabilidade. Agora que vocês estão assistindo a aula remota, não sei se vocês fazem algum outro curso, alguma outra coisa durante a semana, mas eu dou aula de segunda a sexta, e a gente tem ali os horários de pico em que a internet fica pior. Os alunos começam a reclamar. Eu já tive dias a gente desconectar e eu cheguei a ligar, faço o teste aqui de velocidade e a minha internet está normal. Ah, mas por que então que está ruim? Está ruim porque está o mundo inteiro conectado no mesmo horário, entendeu? Então essa é uma questão de estabilidade. A questão da padronização e interoperabilidade, quando, né, também é um dos princípios, e a questão do ambiente legal e regulatório, que são essas algumas coisas que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, entendendo a governança
da internet por meio do Marco Civil. Então eu vou falar de um momento específico e depois, né, não sei se vai dar tempo hoje ou não, a gente vai falar da Lei de Proteção de Dados. Se não der tempo hoje, nós vamos tratar no início ali do dia 24, que é a nossa próxima aula. Então aqui eu fiz questão de ir anotando alguns dados para eu não me perder e não falar besteira. Então, o governo brasileiro levou mais de 2 anos após a aprovação da lei para determinar como melhor aplicar as suas normas específicas. Em 11 de maio de 2016, então você veja, o nosso Marco Civil da Internet é de 2014, Lei 12.965. O governo levou 2 anos para conseguir fazer o que eles chamam de regulamentação, né? Então, 11 de maio de 2016, enquanto enfrentava a suspensão do seu mandato pelo Senado, a presidente Dilma Rousseff assinou um decreto implementando amplamente o Marco Civil da Internet. Então, olha que coisa interessante. Antes de eu separar o material, né, estudar isso aqui para poder estar preparando os slides, estar aqui conversando com vocês, eu não tinha esse conhecimento, porque, quer dizer, não é que não tinha esse conhecimento. Eu até lembro que lá na época eu vi algumas reportagens, algumas coisas sobre isso, mas naquele momento ali em 2016, nós não estávamos preocupados com o Marco Civil da Internet, nós estávamos preocupados com o impeachment da Dilma, concorda? Então, toda uma população, veja, eu me incluo, eu sou advogado, sou professor, atuo aí no direito do consumidor, concorda que eu sou um dos primeiros a ter interesse em que o Marco Civil da Internet ali fosse regulamentado. E eu também estava no meio do bolo aí da população, preocupada com a questão do impeachment, com a questão econômica, com a questão financeira, e não estava prestando atenção no ato que a dona Dilma estava fazendo. Que eu, né, como eu disse, mais uma vez eu repito, eu não tenho ideologia partidária, não sou PT, não tenho nada disso. Mas eu tenho que tirar, né, fazer a referência aqui à nossa ex-presidente, porque em meio de um problema como aquele, ela teve ali um ato, né, pensando assim, não sei se ela estava certa ou estava errada, mas ela teve um grande ato aí de hombridade quando ela veio e implementou o Marco Civil em 11 de maio de 2016. Os objetivos da Dilma e do PT estiveram frequentemente em choque, ou seja, em oposição aos partidos que eram a oposição deles, né? Eles eram esquerda, na verdade, e os seus apoiadores, com a polícia, empresas de telecomunicações e militares. Mas por que será que tinha tanta oposição, deixando de lado aí a questão política, por que será que tinha tanta oposição aí a dona Dilma e ao PT com relação a essa implementação aí do Marco Civil da Internet? Quer ver que já eu vou destrinchando isso aqui e vocês vão ver como é que eu me sinto meio, me perdoe o termo, não tem nada a ver com a terminologia que é usada hoje com esse governo, mas eu me sinto meio boizinho, né? Porque a gente não presta atenção naquilo que está acontecendo de forma legislativa, de forma legal, e depois tem que vir aqui alguém escrever sobre o assunto para você poder ler e falar assim, poxa vida, mas eu vivi isso e onde que eu estava que eu não prestei atenção no que estava acontecendo? Então, durante o seu mandato, a Dilma e o PT consideravam o Marco Civil como uma das realizações legislativas que iam fazer a diferença ali do seu governo. Dizem, né, eu não entendo nada de política, mas dizem que a nossa ex-presidente Dilma ela foi muito incisiva ali em algumas questões, porque ela, né, dizem que um dos pilares que a fez cair foi o fato de não fazer algumas alianças. Uma delas a gente sabe que foi se colocar contra lá o Eduardo Cunha, né? Vocês vejam que hoje na política nacional o atual presidente aí fala besteira, os secretários dele, os ministros falam um monte de coisa. E vejam, tem vários processos de impeachment e nenhum ainda foi aceito pelo Senado, nem nada disso. Então, vejam, complicado. Não estou aqui para falar de política, mas aqui esse momento aqui do Marco Civil, a gente tem que analisar aqui essa questão do impeachment aqui da Dilma, porque a gente está falando de governança na internet e aqui em específico governança no Marco Civil da internet. Então, o fato da nossa ex-presidente emitir um decreto para implementar o Marco Civil no seu último dia de cargo demonstrava a importância que ela dava ao seu efeito legislativo e ao potencial legado que ele representava. Então, eu não me lembro, eu acho que até procurei, deixa eu até ver se eu pus, não é aqui, não achei. Eu até procurei
reportagens da época para ver se alguém estava fazendo essa referência, entendeu? De que a dona Dilma, no último dia de governo, ela foi lá e assinou um decreto presidencial implementando o Marco Civil. Acho que nesse ponto, né, sem querer pensar em partido nem ideologia em nada que eu não tenho, mas nesse ponto a gente tem que agradecer aqui a nossa ex-presidente por no seu último dia ter isso como diretriz, como base de discussão aqui do seu partido, do seu governo e implementar o Marco Civil, porque até então nós não tínhamos nenhuma lei para discutir que a gente pudesse apegar. A gente buscava lá no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil. Essas duas leis, vocês já são graduados, me respondam se o Código de Defesa do Consumidor fala alguma coisa de proteção na internet. Não fala, né? Até porque, como a gente acabou de ver lá no comecinho dos slides, o Código é de 1990, a internet só chegou aqui no Brasil em 1995. Então, eles estavam distantes aí 5 anos sem se conhecer. Não tem como. Depois que o Senado julgou e considerou a presidente culpada de manipular as contas orçamentárias e afastou ela em 31 de agosto de 2006, o né, também agora ex-presidente Michel Temer, né, ex-vice-presidente, foi empossado como presidente e cumpriu o restante do mandato da Dilma até 2018. Essa conversa, essa parte da história você também já conhece. Temer agiu rapidamente para tentar fazer mudanças onde? Na estrutura do governo, muito antes do que o impeachment da Dilma fosse confirmado. Mas por que ele queria fazer isso? Espera lá que vocês vão ver. Enquanto ainda era presidente interino, ele sinalizou as prioridades da política de seu governo e eliminou o Ministério da Cultura e o Ministério das Comunicações, integrando o primeiro, ou seja, o Ministério da Cultura, ao Ministério da Educação, e o segundo, que era o Ministério das Comunicações, ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu lembro de toda essa conversa, toda essa explicação, mas eu não tinha entendido na época qual o real motivo que o ex-presidente Temer, quer dizer, que assumiu inteiramente, né, terminou de cumprir ali o mandato da Dilma de 2 anos, ou por que ele estava fazendo uma fusão de ministérios, né? Espera lá que daqui a pouquinho você vai ver. Os 2 ministérios fechados cumpririam historicamente papéis importantes, né, na formação da política da governança da internet, ao lado do Ministério da Ciência e da Tecnologia. Então, vejam que com essa atitude política do nosso ex-presidente, acabou penalizando toda uma população, toda uma classe aqui. Quando eu digo classe, estou pensando em nós, operadores do direito, mas repercutiu, prejudicou todo mundo que faz o uso da internet aqui no Brasil. Vocês vão ver. Depois de veemente objeção e pressão por parte dos artistas intelectuais e do público em geral, o Temer inverteu o curso e recriou o Ministério da Cultura. Mas ali, lá em 2016, ele aproveitou e juntou os 2 ministérios aqui, o da Cultura e da Ciência e Tecnologia. Então, assim, essa aqui seria um... Acho que isso aqui está perdido aqui no meio, deixa eu ver. Não. Essas questões aqui, ó, que são 1, 2, 3 e 4, a 4 ainda não, mas as outras 3 ali já dá pra gente começar a pensar em responder, né? Então, o que é Marco Civil da Internet? O Marco Civil da Internet é a Lei 12.965 de 2014, é conhecida como Constituição da Internet no Brasil. É a legislação que regulamentou ali as primeiras, quer dizer, nós não tínhamos antes nada disso, que regulamentou o uso tanto da questão de provedores quanto da questão de usuários da internet no Brasil. Isso aí daria para você responder a um. Quando foi aprovado, é só pegar ali a data, a regulamentação é de 2016, mas o projeto, né, a lei, a aprovação é de 2014. Tem influência partidária? Muita, né? Por que muita influência partidária? O Marco Civil da Internet era um dos pilares, era um dos marcos aqui do governo do PT. Eu não sabia disso, não estou aqui levantando bandeira nenhuma, não tenho, né, tenho que falar isso várias vezes, porque eu não tenho ideologia partidária, porque quando eu li tudo isso, fiquei pensando, poxa, isso aqui, se pegasse um petista para dar aula disso aqui, o cara ia destruir, ia chorar ali dando aula. Pegasse um de direita e ia falar, olha, isso aqui
né? Sinto desinformar, mas parece que isso aqui está escrito por alguém que seja de esquerda. Então, como eu não sou, né, na verdade eu sou do centro, no centro-esquerda, penso eu. Então eu não tenho nada a ver aqui com nenhuma dessas duas ideologias. Então, tem influência partidária? Penso que teve sim. Penso que a ideologia do PT ali da presidente da época, né? Tanto é que ela assinou no seu último dia de mandato, assinou um decreto que regulamentou o Marco Civil. Eu acho que com isso deixa muito claro a questão da influência partidária, a questão ali do PT querer aprovar um Marco Civil para regulamentar essa questão dos dados. Daí já vou conversar mais um pouquinho. E eu acho que essa pergunta deve ter sobrado lá de cima. Quais os dados, está faltando, está até mal elaborado, né? Os dados dos usuários são armazenados? Evidentemente que são armazenados na formato de cookies, né? E aqui no Brasil, o Marco Civil não tratou da questão dos cookies, que ficou aqui a carga agora da Lei Geral de Proteção de Dados. Depois a gente vai ver o que ela vai falar sobre isso. Liberdade de expressão, privacidade e direitos humanos. Então agora a gente vai conversar um pouco sobre esses temas envolvendo aqui o Marco Civil, envolvendo a governança, envolvendo a internet no Brasil. A lei do Marco Civil da internet é fundamental como uma Constituição digital. Então, se vocês nunca ouviram essa terminologia, nunca ouviram esse termo, estão ouvindo agora a partir de mim. O Marco Civil da internet é conhecido, é chamado como Constituição da internet, Constituição digital aqui no Brasil. Os seus artigos iniciais declaram que os princípios democráticos como liberdade, privacidade e direitos humanos são igualmente aplicáveis ao cyber, né? Para aqueles que gostam do português, a pronúncia correta é cyberespaço, penso eu, né? Sabe? Uma junção aí de cyber com espaço. Então, quer dizer que nesse ambiente aí do direito eletrônico, nesse ambiente virtual, aqueles pilares, aqueles princípios resguardados pela nossa Constituição Federal da liberdade, da privacidade e dos direitos humanos, né? Eu acho que vocês não estão mais aí na UniFCB, mas essa semana, na quarta-feira, teve uma palestra na Semana Jurídica sobre direitos humanos. O cara era pós-doc. Nossa, foi muito boa, foi muito legal. Eu era apenas o professor que estava na sala como organizador, não era nada, eu só repassava as perguntas. Mas foi muito legal, o cara realmente trouxe muita coisa à discussão que a gente não sabia. Voltando aqui ainda pensando nessa questão do Marco Civil da internet, logo no comecinho da lei, logo no artigo 2º e no artigo 3º, expressam esses princípios de direito civil, os princípios da privacidade, da liberdade, dos direitos humanos, e estabelecem como fundamentos no uso da internet o reconhecimento dela em escala mundial da rede. Não se tem como não se fazer isso aqui no início de uma lei, de uma constituição digital, assim como é chamado o Marco Civil. Bem como o pluralismo, a diversidade, a abertura e a colaboração de direitos econômicos como a livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor. Isso aqui são temas, gente, que tangenciam o Marco Civil da internet e que muitas vezes a gente não para pensar o quão é importante ou quanto é importante a questão, por exemplo, da livre concorrência, da livre iniciativa. Nesse período de pandemia, não sei se você se deu conta, muitos dos negócios, das empresas, muitos dos estabelecimentos empresariais migraram para as redes sociais. E as redes sociais, né, tirando ali que eu tenho esses dias, né, essas últimas semanas, né, ainda vai longe, vai até dia 15 de novembro. Então, como você estou prestando serviço ali a um partido, a um candidato, então você passa o dia ouvindo coisas de internet, coisas de Facebook, coisas de Instagram, e vejam, essas ferramentas, essas plataformas, elas têm ali a livre concorrência, têm ali a livre iniciativa. Você pode ir lá abrir um perfil e fazer, né, dentre aquilo que é lícito, o que você quiser. Mas tem algumas limitações, né? Lá no Facebook o seu perfil pode ter no máximo 5.000 amigos. Se você quiser ter mais que isso, você não pode ser um perfil e sim uma página. E se você se tornar uma página, não sei se você sabe, eu não sabia, porque eu não sou aí da tecnologia, tudo que você posta quase ninguém vê. Por quê? Porque a página tem uma conotação econômica e o Facebook quer que você o quê? Patrocine para que você pague as suas publicações. Então olha que interessante. Existe sim a livre concorrência, existe sim a livre iniciativa aí
na rede mundial de computadores, mas quando você parte para algumas páginas, para algumas coisas, não é bem assim. Você tem sim o seu perfil livre, não vai te custar nada, vai poder publicar o que você quiser, desde que, como dizia minha velha avó, nada contra a legem, né, nada contra a lei, mas existe ali o critério de limitação. E aí, eu acho que eu andei lendo uns. Deixa eu me lembrar se eu pus para vocês. Eu acho que eu vou deixar pra gente discutir isso mais pra frente um pouquinho, acho que no outro final de semana. Eu andei lendo um processo, não é meu, entendeu? Eu andei lendo um acórdão, na verdade, do Tribunal de TJ São Paulo, se eu não me engano, que trata justamente dessa questão da livre concorrência. Como assim questão da livre concorrência? Se eu não pago nada para ter um perfil hoje no Facebook e eu tenho lá, por exemplo, 5.000 amigos e eu uso esse perfil para fazer negócios, né? E daí vai lá o meu concorrente, faz uma denúncia do meu perfil, né? Eles chamam hoje isso de ataque em massa. Está acontecendo muito agora nesse meio eleitoral, porque existe hoje a ferramenta dos robôs, que nada mais é um programa de automação, e que vários, né? Se você colocar o robô para fazer ataque lá num determinado perfil, o Facebook, o Instagram, se a conta não estiver devidamente regulamentada lá com os documentos enviados, uma série de outras coisas, o perfil cai, o perfil é derrubado. E quando o perfil é derrubado, demora até 30 dias, talvez, né, ali no processo interno deles, de análise, para ele retornar. Como é que fica a questão da livre concorrência? Meu concorrente vem e faz isso aí comigo, e aí? Então, já existem decisões judiciais nesse sentido, de que não é possível fazer a derrubada, não é possível fazer a suspensão de um perfil como este de forma unilateral. Por quê? Porque hoje a questão aí da internet, a questão das redes sociais é utilizada de forma comercial. E eu falei isso de manhã, que isso foi uma outra amiga minha que trabalha com marketing me disse, quando você não paga pelo uso de uma determinada ferramenta, quer dizer que o produto não é a ferramenta, o produto é você. Eu não pago nada para usar o meu Facebook, eu não pago nada para usar o meu Instagram. Então, na verdade, não é que essas plataformas são gratuitas, na verdade, o produto dessas plataformas são as pessoas. Então, olha como é que isso é importante. E aqui ao longo da minha conversa eu vou chamar a atenção de vocês para essa questão do Marco Civil, dos direitos aqui de dados, a questão da lei Geral de Proteção de Dados, e que hoje tudo isso está interligado, e acredito que esse segmento vai crescer dia após dia, e nós precisamos de advogados, nós precisamos de profissionais que tenham qualificação, que tenham condições de estar enfrentando essas novas demandas, essas novas ações, porque não é pegar lá o Código de Defesa do Consumidor e tentar amarrar esse tipo de problema com o CDC, embora algumas coisas dá até para aplicar, mas nós temos lei própria, nós temos leis específicas. Então, seguindo aqui, né, seguindo a nossa conversa, senão já acaba meu tempo e não falei nada. Os direitos civis assumem precedência na linguagem legislativa, mas a livre iniciativa e novos modelos de negócio também são encorajados, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nessa lei. Então, o Marco Civil da internet é uma linguagem legislativa que vem aqui para proteger o quê? A livre iniciativa, na verdade, né? Só que o governo anterior, né, já pensando em ideologia, ele era menos liberal do que o atual governo. O atual governo defende o liberalismo amplo e que cada um faz o que quiser e depois, quer dizer, o melhor que ganha, o pior que se... Né, isso é questão de ideologia partidária e de entendimento aí de economia. Eu acho até que que o governo, que o Estado tem que intervir sim na questão econômica para não acontecer como aconteceu agora com o arroz. Mas pensando aqui em marco civil, em internet, acredito que seja de suma importância uma intervenção estatal. No entanto, estamos aí há pouco, hoje é dia 10, nós temos menos de um mês de vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Então, eu fiz ali mais algumas anotações, o direito pelo marco civil da internet. O direito à privacidade também é uma garantia legal. Dados pessoais são protegidos na forma da lei, mas é assegurada a responsabilização de cidadãos e organizações públicas e privadas de acordo com as suas responsabilidades. Lá no artigo 7º do Marco Civil da Internet, ele diz que esse direito à privacidade é definido, né? Qual é a definição que o Marco Civil dá com relação
ao direito à privacidade seria a inviolabilidade e o sigilo do fluxo de suas comunicações para a internet, salvo por ordem judicial na forma da lei. Então vejam que o judiciário ainda consegue intervir em algumas situações e passar por cima daquilo que não poderia ser feito daquela maneira. Mas calma que já a gente chega nessa conversa. Aqui eu fiz questão de citar o Alessandro Molon, que era um deputado federal e patrocinador do Marco Civil. Ele usou uma manobra legislativa para poder inserir o artigo 7º, né, normas que obrigassem a polícia a obter ordem judicial para poder violar o sigilo das comunicações de usuários. Então, isso aqui é muito importante, porque vocês imaginem que antes do Marco Civil nós não tínhamos nenhum tipo de regulamentação. Imagine a situação aí do pessoal que estava trabalhando para regulamentar, para aprovar o Marco Civil, numa preocupação de, pera lá, a gente vai regulamentar essa questão de proteção de dados, mas e a questão da polícia? A polícia pode ter acesso aos meus dados virtuais? Se a polícia poder ter acesso aos meus dados virtuais, eu que de repente sou um político, que tenho coisas tortas, né, que tenho corrupção, tenho propina, tenho várias coisas aqui no meu currículo, como é que vai ficar? Eu não vou poder invocar o Marco Civil da internet para dizer que você não pode fazer isso dessa maneira. Estão entendendo onde eu quero chegar? Eu quero chegar num raciocínio jurídico, legislativo, de que por que surgiu algumas coisas de proteção tão importantes ali dentro do Marco Civil e outras coisas que deveriam estar regulamentadas, passou em Alves. Na verdade, essa lei ela foi, penso eu, que ela foi promulgada às pressas, né? A Dilma regulamentou ela no último dia de governo. Isso aqui a gente tem que dar graças a ela, que senão a gente estaria ainda num estágio anterior. Em 2015, um bloco conservador do Congresso reagiu contra essa medida, então eles não queriam que limitasse a questão da atuação da polícia, né? Ao mesmo tempo em que o governo continuava a determinar como o Marco Civil deveria ser implementado. Então, de um lado a gente tinha o governo PT dizendo não, tem que ter o Marco Civil porque era uma coisa que eles queriam se agarrar para poder proteger alguns dos seus membros, concorda? Porque sem ter nenhum tipo de legislação, a Polícia Federal, o Sérgio Moro e todo mundo poderia fazer várias coisas como fizeram. Né? A gente não está aqui para falar disso, nem tem propriedade de conhecimento para tanto, mas vocês lembram lá do vazamento do áudio da Dilma, o grampeamento lá do telefone dela e uma série de coisas que, né, resguardado, retirando sim a nossa questão partidária, que cada um tem a sua, mas não foi legalmente aquilo não estava certo não, né? Então a gente sempre tem que pensar da maneira jurídica para que a gente depois não possa vir a cometer equívocos, né? O que é certo e vai ser certo se for o partido do PT, se for o partido do PDT, se for o partido do MDB, não importa, concorda? Então é isso que a gente tem que pensar, a gente sempre tem que colocar aqui a diretriz de acordo com a lei. A lei fala que não pode, não pode. Eu não concordo com a lei. Quando a gente não concorda com a lei, eu gosto bastante, sempre falo isso aí para os meus alunos do segundo ano, quando a gente não concorda com a lei, o que a gente faz com ela? A gente cumpre ela, gente. Você não é deputado, eu não sou senador, a gente não consegue propor lei nenhuma, né? A menos que seja uma lei de iniciativa popular. Mas acho que não é o caso. Seguindo aqui, o que começou como um projeto de crimes contra a honra, então veja, o Marco Civil da internet lá na sua gênese, ele começou como um projeto para punir crimes contra a honra, que eram comentários caluniosos ou difamatórios nas redes sociais. Tornou-se um veículo para um ataque às normas de privacidade, né, do Marco Civil da internet, conhecido formalmente como PL, né, o projeto 215/2015, ou conhecido também como projeto de lei espião. Então olha que interessante como é que a gente que está do lado de cá, ocupado, trabalhando, dando aula, fazendo outras coisas, a gente não está nem prestando atenção no que nos bastidores da lei está acontecendo. Então uma lei que surgiu com a questão de poder punir quem cometia crimes, né, ali a questão de calúnia, difamação, injúria nas redes sociais, acabou virando uma questão quase que partidária, né? Os partidos ali morrendo de medo, pera lá, agora nós vamos regulamentar essa questão aqui das investigações, a questão aqui da coleta de dados cibernéticos.
Todo mundo hoje fala no celular, todo mundo hoje faz movimentação bancária. E aí? Hoje todo lugar tem uma câmera de segurança com transmissão via internet. Como é que nós vamos fazer? Olha como é que era a preocupação nos bastidores aí da lei. Na frente a gente fica pensando assim, marco civil da internet, que bom, veio regulamentar aí questões que a gente precisava. Nos bastidores, estou mostrando para vocês qual foi a preocupação legislativa real ali de quem estava atuando no Marco Civil. Olha, isso aqui eu consegui achar. Projeto em análise na Câmara torna crime a crítica a políticos. Olha como é que era o subtítulo da reportagem. PL, projeto de lei espião, termo que internautas vêm usando para se referir ao projeto de lei 215/2015 e seus semelhantes, quer de uma vez só criminalizar a crítica aos políticos, legalizar a espionagem em massa e obrigar em remoção ao conteúdo de massa. Olha, gente, eu não sei onde é que eu estava quando tudo isso estava acontecendo, porque eu não estava prestando atenção nisso, eu acho. Membros da oposição opuseram-se revisões, no Código Civil ao Marco Civil, que exigiam que as empresas de internet armazenassem dados de usuários como nome, endereço residencial, e-mail e CPF. Então, olha que troço. O PT querendo aprovar rapidinho o PL, o Marco Civil da internet, para poder barrar algumas coisas, e a oposição querendo fazer revisão no Marco Civil para que fizesse o quê? Não, pera lá, vamos exigir que as empresas, porque eles queriam derrubar o governo como foi derrubado. Vamos exigir que as empresas de internet armazenem os dados do usuário, como nome, endereço residencial, endereço de e-mail, CPF. Isso aí virá um gigantesco banco de dados. Já pensou que beleza para procurar as coisas que você quer? Além disso, autoridades policiais não precisariam mais obter ordem judicial para receber essas informações. Entendem como é que ali nós ficamos no fio da navalha durante ali um bom período? Quer dizer, olha que troço de outro mundo. Esperava-se também que o projeto de lei 215 incluísse uma lei que fosse uma variação do direito a ser esquecido europeu. Quem trabalha isso ali na UniFCV é a professora Tatiana Bela Salma, né? Ela é minha colega de turma do mestrado lá do Sesumar, e ela escreveu sobre o direito ao esquecimento. E o nosso Marco Civil da internet não falou nada. Então, olha que coisa interessante. Lá no direito europeu, depois eu ia pôr e eu até apaguei. Falei que isso aqui é muito chato para ficar discutindo com um aluno, o direito da União Europeia. Mas lá existe essa questão já legalizada do direito ao esquecimento. Aqui no Brasil, a gente depende de decisão judicial. Poderia o Marco Civil já vir e regulamentar essa questão, concorda? Então, nós temos casos emblemáticos, eu não lembro o nome dela, mas nós tivemos uma ex-BBB aí de uma edição que já faz muito tempo, que saiu eliminada com acho que 98, 96, sei lá, por cento de rejeição. A mulher não consegue mais arrumar emprego, não consegue mais levar a vida dela. Por quê? Porque todo mundo joga o nome dela na internet e vem, BBB eliminada com 96% de rejeição. Então, esse tipo de coisa, gente, nós temos que sempre estar pensando assim, mas foi bom para ela. Não, nós não temos que pensar isso. Nós temos que pensar no que é certo. Poxa vida, se eu tive um fato lá na minha vida no passado, já se passaram aí, 5, 10 anos, preciso ficar sendo lembrado disso, um fato negativo? Entende o que eu estou dizendo? Então, o direito ao esquecimento, o PL 215, todo mundo imaginou que ele ia vir e ia tratar aqui no Marco Civil. Não tratou. Agora me pergunta, por que não tratou? Não era muito mais fácil? Eu acho. Mas vocês estão lembrados dos slides anteriores? Qual era a preocupação ali do Marco Civil? A preocupação estava entre partidos. Um querendo investigar o pessoal de direita, querendo investigar o pessoal de esquerda que estavam no poder. E olha como é complicado você aprovar uma lei, uma coisa num momento político desse. Em abril de 2016, quando a Câmara dos Deputados aprovou a abertura do processo de impeachment da Dilma Rousseff, surgiu uma investigação de corrupção contra membros do alto escalão do seu governo e da oposição, a chamada CPI Cyber. CPI Cyber emitiu um relatório recomendando uma série de projetos de lei controversos aparentemente relacionados a crimes cibernéticos. Então,
Olha que coisa, assim que começou o processo de impeachment da nossa ex-presidente, também surgiu uma CPI de investigação aí do cyber, a CPI do cyber, e que emitiu um relatório recomendando, eu ia falar referendando, né, recomendando uma série de projetos de leis controversos aparentemente relacionados com crimes cibernéticos. Esse é nosso país, esse é o Brasil. Enquanto o pessoal ficava tirando sarro, que eu penso que aquilo ali devia ter sido. A gente não tem que ficar contra porque é PT ou porque ela errou, nem por nada disso. A gente tem que pensar sempre naquilo que é de direito. Penso eu que se um parlamentar tem condições de levantar uma placa escrita tchau querida, realmente a gente não podia esperar nada desse país, senão é a eleição do atual presidente que toma essas medidas, assim, né, não estou nem discutindo ideologia, mas toma essas medidas econômicas, sanitárias, ambientais, que todo mundo aí está vendo. Daí isso aí é indefensável, né? O que não tem defesa não dá para defender. Esses projetos incluíam propostas que possibilitariam a expansão da retenção de dados de usuários por aplicativos e provedores na internet, que foi o PL 3237 de 2015, ou dariam acesso a endereços de IP em investigações criminais sem mandado judicial, foi o projeto de lei 730 de 2015. Pelo amor de Deus, gente, vai ter acesso aos IPs sem mandado judicial? Então agora acabou com o direito brasileiro, acabou o meu direito de privacidade, né? Então porque eu posso estar aqui dando aula para vocês, alguém vai lá e faz uma denúncia, alguma coisa, mas o professor Juliano está usando do dele para discutir política. Eu não estou discutindo política, estou discutindo governança na internet, é outra coisa. Eu não sou filiado a nenhum partido político, não tenho ideologia política. Para mim, tanto faz se você me falar PT, PDT, para mim é tudo igual. Eu quero saber quem são as pessoas. Serve? Não serve. Então a discussão é outra. Mas nesse caso aqui fica muito evidente, fica muito cristalino com essa discussão de governança na internet que eu estou te mostrando, qual foi o cenário político que a nossa lei, que o Marco Civil tão discutido, foi promulgado. O PL 5203 de 2016 aumentaria as penas por violação do copyright, né? Vocês sabem o que é copyright? Direitos autorais, né? E para sites que não removessem rapidamente o seu conteúdo legal. Os autores do Marco Civil da Internet excluíram especificamente da lei o copyright, entendeu? Mas os membros da CPI parecem determinados a adotar um entendimento punitivo. Então, eu não sei por que razões, quer dizer, eu sei, né? Não estou aqui para pregar política, até porque eu não conheço. Mas vocês podem ver, quer dizer, uma outra questão tão importante como a questão dos direitos autorais. Nós estamos falando em Marco Civil da Internet, direito autoral como é que chama lá aquele aplicativo que toca música, quer dizer, aquela deve recolher os direitos autorais, né? Mas e quando você baixa aí uma música, uma outra coisa, gente, você faz cópia, você baixa no celular, baixa em tudo que é lugar, entendeu? Tem gente, eu não sei fazer essas coisas, mas tem gente que faz. E os direitos autorais, como é que fica? Entendeu? O Marco Civil não era um bom momento para regulamentar tudo isso? Nós estamos falando de Marco Civil da internet. Era perfeito. Spotify, isso mesmo, Alane, mas o Spotify paga, né, os direitos autorais. Mas eu estava tentando pensar nele, sabe por quê? Porque se você pegar, agora vamos falar que eu fui longe demais. Se você pegar aquela Sky Gato, né, que eles chamam lá do Paraguai, o que é aquilo lá? Aquilo lá nada mais é do que um furto de sinal. Concorda? Que toca música também. Por isso que eu estava tentando lembrar do Spotify. Spotify eu assino também. Na verdade não é o Spotify que eu assino aquele outro que é lá da fabricante aqui do meu celular ali, que não sei o que lá. Né? Mas não é isso que a gente está discutindo aqui. Aqui a gente está falando de governança da internet no Marco Civil da internet. Então, essa abordagem estaria alinhada com regulamentações do quê? De imposição de copyright, né, de direitos autorais mais extremas, como a lei dos direitos autorais do milênio digital dos Estados Unidos. Então, olha que coisa, imaginaram se nesse momento aqui de 2000 estou falando aqui entre 2014, né, até a promulgação da lei, em 2015, 2016, se já fosse o nosso atual presidente que lambe o pé do presidente dos Estados Unidos. A gente estava ferrado, realmente. Daí o Marco Civil ia ser Marco Civil do presidente Bolsonaro. Meu Deus do céu. Então, olha como é complicado. Por que eu estou dizendo que como é complicado?
nós somos operadores do direito, operador não no sentido de dar sentença, nós somos advogados, mas o porquê que fica tão difícil de não ter uma legislação que venha a resguardar aqui, que venha a amparar os casos que não são submetidos? Porque quem tem que fazer a lei, quem tem que discutir o que é certo, está preocupado com outra coisa, está preocupado em proteger quem está cometendo crime ali de corrupção, de qualquer outra coisa. Por isso que é tão fundamental, no meu ponto de vista, mostrar isso aqui para vocês nesse item chamado governança do Marco Civil da internet. Finalmente, a CPI Cyber propõe, agora mata nós, né? Propõe pagar essas iniciativas apropriando-se do dinheiro que é geralmente destinado ao desenvolvimento da infraestrutura para apoiar o acesso universal à internet, entre parênteses, o Fundo de Telecomunicação Quistel, e realocando-se para investigações policiais e outras operações de segurança. Meu Deus, tira o dinheiro do que era importante para poder realocar o dinheiro em investigação policial e outras operações de segurança. Eu não sei, às vezes eu me sinto assistindo House of Cards, né? Que em vez do principal personagem lá tomar as decisões políticas, ele toma as decisões para o povo, a decisão para a nação, ele toma as decisões políticas em prol de si mesmo. Me parece que essa questão aqui da CPI Cyber e do Marco Civil da Internet é uma prova clara da discussão ali entre esquerda e direita. E que, infelizmente, né, ou felizmente, não sei, não estou fazendo uma análise do que já foi, né? Analisar o que já aconteceu é fácil, porque cada um aqui pode falar o que quiser, porque não vai voltar mais no tempo. Mas me parece que o governo da época não tinha apoio do Congresso, né? Não tinha apoio da Câmara de Deputados e Senado, no entanto, com o impeachment passou. Eu não estou dizendo que isso é bom e que isso é ruim, estou dizendo que isso, a título legislativo, olha no que resultou. Resultou numa lei que é estranha, numa lei que não trata de todas as questões, uma lei que não fala do direito ao esquecimento, uma lei que não fala sobre o copyright, quer dizer, espera lá, estavam fazendo o quê? Tá vendo o que é morar num país que a população culturalmente é comprometida? É isso aí, né? Imagine se isso aí acontece lá na União Europeia, o povo vai na rua e lincha os deputados, senadores, mas aqui a gente estava preocupado com outra coisa e não isso. Então, o ambicioso escopo dessas propostas, que buscam modificar aspectos já implementados pelo Marco Civil da Internet, realça o desejo da Comissão de retornar aos objetivos mais punitivos do projeto do crime cibernético que inspirou o Marco Civil da Internet. Então, vejam que lá na Gênese, lá no embrião do Marco Civil da Internet, a ideia era punir crimes, né, nas redes sociais, crimes aí na internet, que fosse crimes contra a honra, difamação, injúria, calúnia, eram outras coisas. Mas no momento ali do transcorrer dos trâmites legislativos, aqui como impõe a nossa Constituição, nós tivemos uma briga entre esquerda e direita. E como foi uma briga que, infelizmente, quer dizer, era contrária ao governo da época, eu estou falando infelizmente, não é defendendo, mas estou analisando a questão de quando você tem um governo contrário ao seu legislativo, entendeu? Acontece exatamente isso. São aprovadas leis que não expressam, elas não têm uma contemplação, não têm uma amplitude que poderia vir a ter e resolver problemas jurídicos, tá? Esse problema envolve envolve você, e que infelizmente ficou dessa forma. Ah, mas por que ficou dessa forma? Pelo que eu estou falando. Opa, deixa eu voltar ali. Aí eu trouxe aqui para, ainda bem que vai dar certinho, eu acho. Deixa eu voltar aqui. Opa, eu trouxe aqui a análise de alguns casos brasileiros, que eu já trabalhei isso aqui num outro momento, que hoje é direito eletrônico, mas eu dei um módulo numa pós que era direito digital, então tinha alguma variação ali da ementa, então eu poderia trabalhar alguns casos. Eu lembrei e fui buscar ali, não consegui nem muito mudar os slides do jeito que eu queria, mas vamos lá. Então, alguns casos no Brasil de brasileiros. Então, um exemplo desse passivo está na política de privacidade da Claro, que já parte do princípio de que os dados dos usuários serão coletados.
Em detrimento do trecho do documento, ele afirma. Olha ali o que fala o documento da NET. Veja, a internet que eu utilizo aqui, infelizmente, é NET, porque na minha casa é a que funciona melhor. Não consegui pôr papel, porque não diz que não sobe aqui, não tem tubo. Olha aqui. As informações pessoais que nos forem passadas pelos usuários serão coletadas por meios éticos e legais, podendo ter um ou mais propósitos sobre os quais nossos usuários serão informados. O que você me diz disso? Eu lhe digo, prof, estão dizendo que vão coletar nossos dados sim. E veja, saem ali pelo português, ali pelo, como eles chamam, pelo juridiquês, dizendo que será coletado por meio ético e legal. Que interessante, mas antes da lei geral, agora essa de 2018, de 2020, a gente nem tem ali pelo Marco Civil da Internet, a gente nem tem isso de forma específica, né? Que coisa! Esse é o nosso Brasil, é. Vamos advogar para a NET ou contra a NET. Opa, deixa eu ver se é isso. Pera lá. Vou voltar um. Também foram verificados problemas no que diz respeito a prazos de armazenamento de dados. Das 7 empresas analisadas, 3 delas nesse ponto, em seus termos de uso, todas foram de maneira satisfatória. Vamos ver o que elas estavam falando? Pegamos a Sky, a Sky é uma delas. A Sky é uma delas. Em seus termos de uso, a empresa ela até menciona o prazo mínimo de armazenamento de dados pessoais, mas não se compromete com a sua exclusão após o período. Tampouco esclarece qual é o máximo de tempo de armazenamento, afirmando ser a sua obrigação. Olha o que está lá no contrato da Sky. Eu também já fui cliente da Sky. Manter os dados cadastrais e os registros de conexão de seus clientes pelo prazo mínimo de 3 anos. E depois? Vai excluir? Vai vender? Entende o que eu estou mostrando para vocês? Vamos mais aqui, ó, a Viva, TIM. Já no âmbito dos direitos dos usuários relativos ao vigilantismo, esse é bom. Apenas a TIM, a Viva e a Sercontel se comprometeram a contestar e examinar demandas vindas do Estado que possam incorrer em violações à privacidade, postura essa recomendada pelos padrões internacionais. Caraca! No caso da Sercontel, porém, há uma preocupante previsão em relação ao uso de anonimato pelos usuários. Em determinado trecho de um dos documentos, a empresa afirma que o cliente não poderá alterar as configurações do computador /CPE que for utilizado para acessar os serviços objeto deste contrato, com o intuito de responsabilizar terceiros ou ocultar a identidade ou autoria. Olha que coisa. A não observação do disposto nessa cláusula autoriza a Sercontel a disponibilizar a qualquer tempo às autoridades competentes toda e qualquer informação sobre o cliente, bem como cancelar a conta sem aviso prévio. Olha, direito unilateral pelo visto, né? Respondendo ainda o cliente civil e penalmente pelos atos praticados. Rapaz, tão feio, hein? Um contrato desse, fico pensando onde é que nós vamos chegar. Tal previsão é bastante temerária, sobretudo se considerarmos que o direito ao anonimato é um direito reconhecido no âmbito internacional, por se tratar de uma prática que protege indivíduos sujeitos a represálias ao direito à liberdade de expressão. Meu Deus, agora eu não posso mais usar o serviço de telefonia, que agora, quer dizer, se eu emprestar o meu computador, se eu conectar outro, quer dizer, eu corro o risco aqui de ser desligado o meu sinal. Meu Deus, eu não vivi o período da ditadura, mas acho que esse tipo de contrato não está longe disso. Acho que dá tempo ainda de ver a questão aqui das penas por descumprimento, né? O problema querem ver uma coisa? Penas por descumprimento seria o artigo 12 do Marco Civil da Internet. Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais e administrativas, evidentemente que sim, né? As infrações às normas previstas nos artigos antecessores, que era o 10 e o 11, ficam sujeitos, conforme o caso, às seguintes sanções aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Primeiro, posso dar uma advertência, claro, porque a advertência resolve muita coisa, mas tudo bem. 2. Multa de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil, no seu último exercício, excluídos os tributos
considerados a condição econômica do infrator e o princípio da proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. Nunca vi essa aplicação de multa desse patamar, entendeu? Tô doido para ver, queria ser advogado, inclusive que fosse advogar numa multa dessa, 10% sobre o faturamento do grupo econômico, né? A gente está pensando aqui em quem? Estou pensando em provedor de internet, estou pensando na NET, na Copel, já pensaram? Dá um bom trocado, hein? Tá vendo como é que uma simples leizinha de marco civil na internet, ó, leizinha, tá parecendo outro, né? Gripezinho. Não, uma lei que trata aqui da questão, infelizmente penaliza uma coisa e depois não resolve, não tem conteúdo para poder vir aqui a gente aplicar. 3. Suspensão temporária das atividades que envolvam atos previstos no artigo 11, tá? Tudo bem? E proibição do exercício das atividades que envolva, tá? Tudo bem. Dá tempo ainda, ó. Responsabilidade dos provedores. Se a gente quase concluísse esse negócio aqui do Marco Civil hoje, ficaria bom para depois a gente começar o dia 24 com a Lei Geral de Proteção de Dados. Deixa eu ver, vamos ver uma coisinha. Nossa. Não. Acho que vai dar. Vamos conversar. Opa. Assim. Mais um. Aqui, ó. Responsabilidade dos provedores. A gente ainda. Vou ver se a gente trata isso aqui em 10, 15 minutos. Que daí para vocês terem das 2h30 às 16 para estar fazendo. Acho que são 9 questões. Opa. Volta. Então, a responsabilidade dos provedores. 6? Ah, então é pouco, hein, o Procópio, né? A responsabilidade dos provedores, ela pode ser incidental, então no próprio processo que você já esteja discutindo ali o crime, ou, né, não sei o que é que você vai estar discutindo, ou pode ser feito em um processo autônomo. Existe a possibilidade de ser ajuizado sim no juizado especial civil, lembrando a única coisa que no juizado não cabe discussão sobre processos complexos, né? Tudo aquilo que envolveu complexidade não é no juizado, porque ali são casos de menor complexidade. Cabe a tutela de urgência, né? A própria lei já indica, mas senão você faz a aplicação lá do artigo 300 do CPC, e você pode vir invocar o artigo 23 do Marco Civil da Internet e pedir o quê? O segredo de justiça, né? Imaginem vocês, não sou eu que vou cuidar do processo por uma outra questão que também me tangencia, mas o processo lá que eu estava dizendo para vocês da invasão do hacker lá de um dos candidatos da política, o que acontece? Esse processo vai correr em segredo de justiça, concorda? Que esse processo vai envolver várias pessoas, concorda? Imagine se o processo também me envolvesse. Eu quero meu nome vinculado aí a um hacker, a acesso à informação? Eu não quero, né? Então, neste ponto, por sorte, mas pensando lá nos políticos da época que estavam com medo, né? Existe a possibilidade da decretação do segredo de justiça já baseado aí no artigo 23 do Marco Civil da Internet. Quanto à responsabilidade do provedor de conexão, né? Como é que o Marco Civil fala dele? Ele trata lá no artigo 18, provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, né? Então isso aí durante muito tempo isso aí foi uma grande discussão, veio o Marco Civil e regulamentou. Isso aqui é de 2004, esse julgado, olha, deixa eu ver deixa eu nem lembro mais o que é isso, deixa eu ver, responsabilidade civil, dano moral, divulgação de informação considerada pelo autor como sendo falsa e ofensiva à sua honra e à imagem, improcedência do pedido com relação ao primeiro ré, que era o UOL, e procedência em face da segunda ré, que é, né, dublê. Legitimidade passiva da primeira ré, simples provedor de acesso à internet que, como tal, apenas cede espaço a terceiros que são verdadeiros responsáveis pelo conteúdo de seus sites. Então vejam que isso aqui foi uma decisão quase que Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, terceira Câmara Civil. Isso aí foi uma decisão de quase 10 anos antes, 10 não, 12 anos, né, porque não vamos contar 2016, 12 anos antes do Marco Civil da Internet. Então hoje você já tem isso regulamentado no artigo 18, por isso que eu estou falando. Que
Se a lei, se o marco civil tivesse sido realmente trabalhado, deveria ter tratado de outras questões, como direito ao esquecimento, talvez hoje a gente não precisasse ter feito a Lei Geral de Proteção de Dados como foi feito agora. E precisavam sim. Quanto à responsabilidade do provedor de aplicações na internet, aquele que só que faz a questão do conteúdo da hospedagem, seria o próximo artigo, que é o 19, que, deixa eu ver, vamos resumir. Nesse caso, ele só pode ser responsabilizado se depois de cumprir, né, o juiz deu a determinação, mandou tirar, a pessoa não tirou, num determinado prazo, aí sim pode ser responsabilizado. Eu vi um julgado, que eu disse para vocês que eu estou estudando um caso parecido com esse, eu vi um julgado do Tribunal do TJDF, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que o juiz deu prazo de, quanto que foi? Eu acho que era 5 dias para retirar um conteúdo lá, sob pena de multa de R$ 500 o dia, acho que era uma coisa assim. O provedor não tirou. O juiz foi lá, não vai tirar, então pera lá que eu sei o que eu vou fazer. Colocou a multa em... era um absurdo, 50 mil ao dia, uma coisa assim. Aí o provedor foi lá e cumpriu, porque ninguém... 50 mil reais, né? Então, complicado. Isso aqui é retirada de conteúdo, né? Isso aí o pessoal hoje, bastante gente me procura. Olha, professor, né? Eu tive minha foto foi retirada indevidamente, minha página foi suspensa. Hoje, para retirar um conteúdo, ou é por decisão judicial, se o provedor tiver dados do usuário, caberá a comunicação. Vejam, então não dá para derrubar o perfil da pessoa sem previamente lhe dar o direito dela se defender, dela dizer se essa foto está certa ou está errada. Cenas de nudez ou atos sexuais, isso aí eu acho que está certo, né? Você quer mandar nudes, manda aí no privado, não na rede social, porque tem criança, tem um monte de gente olhando, que de repente não tem aí a malícia daquilo que você está postando. E seria, de uma certa forma, se você vier a pensar aqui no artigo 19, seria uma aplicação subsidiária da responsabilidade do provedor, né? Se primeiro ela não cumprir, né, não retirou do ar por determinação judicial ou por qualquer outro motivo que venha infringir aqui o marco civil da internet, aí a gente vem e responsabiliza ele de forma secundária. Isso aqui é bem tranquilo. Isso aqui são algumas orientações, né? O Marco Civil não exige ordem judicial para remoção de conteúdo da internet. O provedor de aplicações de internet poderá disponibilizar ou remover o determinado conteúdo se ele ofender os termos de uso político da plataforma. Então eles fazem isso de forma unilateral. Eu já vi várias discussões nesse sentido mas está certo ou está errado? Né? Direito unilateral complica isso. 2. A notificação privada, em regra, não gera o dever de remoção do conteúdo e nem consequente responsabilização caso não seja atendida. Cabe ao Poder Judiciário determinar o que é lícito ou ilícito. Tem uma página que eu sigo, gente, que é bem engraçada, acho que é Carros de Baianos, não sei se vocês já ouviram falar. Essa página, o cara posta cada coisa das outras pessoas, tipo assim, das outras pessoas que têm carro, sabe? Assim, o cara vai lá e posta um carro rebaixado que pro cara é bonito, ele acha bonito, né? Mas assim, digamos assim, é fuleiro. Aí essa página de baiano vai lá, pega a foto e reposta e coloca assim, olha o Brian aqui. Então, tipo assim, nossa gente, o que essa página ela cai do ar, o cara volta, entra com ação. Olha, eu acho que deve estar até fora, que faz tempo que eu não vejo mais nada dele. É exatamente isso aí. Não adianta você fazer a notificação privada para a pessoa tirar. Ela não tira. Não vou tirar. Ah, por que eu não vou tirar? Porque você não manda de mim. Se o provedor vier mandar eu tirar, ou se uma ordem judicial pedir para eu tirar, eu tiro. Senão eu não vou tirar. Tem, né, já vou estar encerrando, mas deixa eu brincar um pouquinho. Tem candidatos aí a política que estão dizendo, mas eu estou falando a verdade, né? Por que eu vou ser processado? Olha, eu ainda sou da política da velha da boa vizinhança, né? Eu acho que menos é mais, respeito, consideração leva todo mundo mais longe, né? Eu acho que princípios, que passar por cima aqui de algumas coisas só porque a gente não tem regulação legal, não é legal. Se pisar no meu calo, vai ter ação na justiça. Entendeu? Porque eu não ofendo ninguém, não faço nada. Porque que vai poder vir se basear o Marco Civil aqui para falar mal da minha aula, por exemplo? Nem estou fazendo nada. Né? 3. A ordem judicial deverá conter identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente que permita a localização inequívoca do material.
Eu não me lembro onde é que, quem é que me falou, se eu li em algum lugar, que uma vez nós tivemos uma. Teve agora, né? Mas não é desse que eu tô falando. Teve do Jornal Nacional que o filho lá do nosso presidente não entrou com um pedido, né? E foi suspenso o direito de transmissão da reportagem pela Globo. Estão lembrados? Eu nem. Como tá tão corrido, eu nem sei mais o que deu isso aí, mas não era disso que eu ia falar. Eu ia falar de um outro caso que alguém me contou, que foi conseguido uma liminar aqui em Maringá contra, digamos assim, eu não lembro o que era, a gente era contra uma reportagem que ia ao ar, uma coisa assim, e citaram o lugar errado, vieram citar, por exemplo, aqui a repetição, que não era, ou citaram lá em São Paulo, uma coisa assim. Só sei que tinha multa e a reportagem não podia ir ao ar, e foi citada na sexta-feira. Quando se deram conta que a citação estava no lugar errado, o que o advogado fez? Pegou a citação, foi lá, bateu na porta do juiz, falou: doutor, ó, preciso urgente, a reportagem vai no ar segunda-feira, foi citada no lugar errado. Não adianta arbitrar multa depois que o meu cliente não quer que a reportagem vá ao ar. Era uma questão de exposição pessoal, eu acho. O que o juiz fez? Revogou, cancelou aquela citação em local que não era o mais oportuno e mandou citar aqui em Maringá por meio de oficial de justiça. Citou, a reportagem não foi ao ar. Então, é bem importante aí na decisão judicial, na petição, no que vocês forem fazer, estar bem indicado ao que se refere, concorda? Não adianta, não, mas eu quero eliminar para suspender a publicação, não sei do que. Tem que indicar, faça o print, faça a ata notarial, né? E aí sim, aí a coisa fica bem redondinha. Essa questão dos valores de indenização, né, infelizmente, eu acho que deixa eu ver aqui o que eu trouxe, eu me lembro disso. A Google do Brasil foi condenada ao pagamento de R$ 100.000 a título de indenização de danos morais a uma mulher que teve as fotos de conteúdo sexual explícitos publicadas na extinta rede social do Orkut. Não sei se vocês lembram, eu tinha o Orkut. E daí para o Google, essa condenação de 100 mil, eles entenderam que foi enriquecimento sem causa. Não sei, gente, você ter suas fotos íntimas publicadas, né? Não sei, talvez para alguns seja promoção, para outros seja desgraça, né? Não sei. Contraditório quanto ao direito ali de retirar do conteúdo. Eu já vou fiquem tranquilos, que eu já encerro daqui a pouquinho, entendeu? Artigo 20. Sempre que tiver informações de conteúdo do usuário diretamente responsável pelo conteúdo, a que se refere o artigo 19, caberá ao provedor das aplicações da internet comunicar-lhe os motivos de informações relativas à indisponibilização do conteúdo, como informações que permitam o seu contraditório. Do mesma forma, como eu estava dizendo para vocês que eu estava estudando para entrar com uma ação contra o Instagram, eu encontrei a defesa do Instagram em uma ação lá de Goiás, que eles justamente dizem isso aqui, de que lá na ação de Goiás eles tinham sido condenados por não retirar uma fotografia do ar. E eles vêm e dizem que não podia retirar isso contraditório porque eles não têm o poder unilateral. Então veja, e daí os advogados como eu estamos usando, isso aí foi até recurso especial, estamos usando esse RESP como paradigma para você pedir ao contrário. Olha que interessante, esse é o nosso direito. Só ver uma coisa, é a última. Isso. Aqui, ó, que é a questão do responsabilização solidária do provedor. O provedor só vai ser responsabilizado de forma solidária se tiver a ordem judicial e ele não atender, né, gente? Se ele atender a ordem judicial, não tem o porquê ser responsabilizado. Eu pretendo parar a gravação por aqui, porque, olha, eu consegui chegar onde eu queria. Eu terminei mais ou menos a conversa sobre marco civil, e daí a gente retoma no próximo dia 24, começando com a Lei Geral de Dados, que é a continuidade da conversa que eu parei da governança. Claro que agora, num momento diferente, porque a Lei Geral de Dados foi aprovada agora, né, em 2020. Combinado até aqui? Porque daí vocês ficam agora de 2h33 até no máximo 16 horas para postar as questões para mim, para validar a presença. Sim? Não? Me deixaram falando sozinho. Os alunos, quando não respondem, eles deixam a gente falando sozinho. Eu já estou dando aula remota desde março, eu já sei. Né, Aparecido? Você é meu aluno lá no remoto também, né? Eu sei como é que é. Então,
postem lá, entendeu? Porque senão para quem vai reassistir isso, mais 1h30 que eu estou falando, a pessoa não assiste uma aula, mesmo sendo de pós de 1h30, entendeu? Então, para o dia 24, vocês, se possível, que eu acho que facilita a vida de todo mundo, se vocês não forem na modalidade presencial, eu peço que, se possível, falarem lá com a Marcela, porque daí evitam a minha ida lá para a FCV, montar o material e vocês não estarem lá, entendeu? Mas se alguém quiser ir lá no presencial, né, estarei lá, porque segundo as orientações sanitárias de saúde, já dá para voltar a aula da pós no presencial. Mas se todos, como aconteceu hoje, não forem no presencial, se possível, avisarem a professora Marcela para ver se ela autoriza eu já dar aula. Estou aqui na minha casa, para mim é mais fácil, porque aqui não é uma questão nem de ir, que para mim tanto faz como tanto fez, mas é uma questão que aqui eu já tenho todo o meu estúdio montadinho aqui na minha sala de home e que eu não tenho dor de cabeça para ficar levando microfone, câmera e nada para lugar nenhum. Só peço isso se vocês puderem fazer essa gentileza, mas se não, estarei lá no dia 24 às 8h30, começa, né? No mesmo formato que hoje, né? Vamos ter aula. Se tiver alunos lá, a gente vai tentar transmitir, mas eu acho que é um pouco mais difícil, porque como vocês estão vendo, se eu ficar sentadinho, eu consigo discutir e mostrar o slide para vocês. Se eu ficar andando, acho que vai ser um pouco mais complicado, mas não tem importância. A gente, até lá, vocês veem isso aí com a coordenação e eu fico inteiramente ao dispor do que for necessário. Combinado? Então, até mais, bom final de semana e bom feriado para vocês até o dia 24.